É um prazer estar aqui uma vez mais com vocês, mas quando eu digo estar aqui, é estar em meio a vocês, porque é a minha primeira vez aqui nessa localização. Eu já preguei algumas vezes aqui para vocês, mas em Tino. Então, é a minha primeira vez e talvez a única pregando nessa localização, porque pode até ser que a próxima vez já seja na próxima localização, né? Então, é interessante, eu pego pelo menos a transição aí um pedacinho, não é? É muito interessante esse processo, a igreja mudando, coisas acontecendo, atividades, e o novo ancião, cadê? O Saulo, novo ancião também, aí no time de ancianato, essa é uma igreja também que tem um papel importante, por mais que eu e minha família não frequentemos aqui, tem um papel importante na nossa vida também, uma das igrejas que a gente costuma ir com uma certa regularidade para pregar, e que faz parte da nossa história aqui no sul da Califórnia. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, por essa oportunidade. Antes de começar o estudo, que eu quero estudar com vocês, Hebreus capítulo 13, versos 13 e 14, eu quero que, se você tiver, talvez você não tenha, talvez você conheça, o hino Sou Peregrino e Forasteiro, só para considerar a letra deste hino. No inário anterior, a versão anterior, agora estamos no novo inário adventista, mas no inário anterior era o número 334. Eu não sei se ele está no novo inário, mas se não, você preste atenção na letra deste hino. Sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Não me detenhas, pois que vou indo para onde há fontes sempre fluindo. Ó, quanta glória lá brilha sempre, lá está meu anelante coração. Aqui no mundo escuro e triste, eu ando errante e a dor existe. Lá na cidade para onde eu sigo, meu Senhor, sim, meu Senhor é sua luz. Lá não há pranto, não há tristeza. Em tudo há graça, real beleza. Ó terra triste, eu vou deixar-te, mas um dia voltarás à perfeição. Por Cristo foste criada linda e restaurada serás ainda. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demoro e nada mais. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 13. O meu foco hoje é nos versos 13 e 14, mas nós vamos ler os versos 10 a 14, porque nos ajuda a compreender os versos 13 e 14. Hebreus capítulo 13 e os versos 10 até 14. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, sempre é ideal, seja ela em papel ou seja uma versão digital. Hebreus capítulo 13, versos 10 a 14. Hoje eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Não importa se você tem essa versão, ou revista corrigida, ou nova versão internacional, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 13, versos 10 a 14, diz assim: Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. 3 vezes nessa passagem, o autor do livro de Hebreus se refere a fora. Fora. Fora do acampamento, o lugar da queima do corpo dos animais oferecidos em sacrifício. Fora da porta, o lugar onde Jesus, para santificar o povo pelo
seu próprio sangue, morreu, sofreu e morreu. E fora do arraial, o lugar para o qual somos convidados a ir ao encontro de Jesus, levando o seu vitupério, ou quem sabe podemos traduzir como sua reprovação, a reprovação que ele sofreu e que aqueles que estão associados a ele sofrem por parte do mundo, levando a sua rejeição. Fora do acampamento, fora da porta, fora do arraial. Este convite, no verso 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua rejeição, a sua reprovação. Fora é um lugar onde estamos fora do sistema de sacrifícios. Nós temos um altar, como ele começa no verso 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O nosso altar é o altar de Cristo. É através do sacrifício de Cristo, não do sacrifício de animais, é através do sacrifício de Cristo, do seu sangue, que nós temos a salvação, a solução para o problema do pecado, reconciliação com Deus e também reconciliação uns com os outros. É fora do sistema de sacrifício que nós temos a solução. Fora é o lugar onde temos a solução. Em Hebreus capítulo 9, versos 23 a 26, Hebreus capítulo 9, versos 23 a 26, encontramos aqui um pouco dessa questão da comparação entre os sacrifícios dos animais, o sistema de sacrifício, articulado aí no Antigo Testamento, e o sacrifício de Cristo. Não o sistema de sacrifícios, porque havia nada mais que um sacrifício, uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, 23 a 26 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. É neste sacrifício, no sacrifício de Cristo, que temos a solução para o pecado. Claro, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento desempenhou um papel importante, inclusive apontando para o sacrifício de Cristo. Mas agora, com o sacrifício de Cristo, aquele sistema do sacrifício é do passado e nós saímos para fora, ao encontro de Cristo, aquele de quem dependemos total, completamente e exclusivamente para pagar o preço do nosso pecado, fora do sistema de sacrifícios. Agora é interessante que neste convite, voltamos ao capítulo 13, o verso 13, neste convite, saiamos, pois, a ele, quer dizer, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou pode dizer, rejeição ou reprovação. Fora é também um lugar de reprovação, um lugar de rejeição. Um lugar de vergonha. Em Romanos capítulo 1 e verso 16, o apóstolo Paulo apresenta uma declaração tanto quanto interessante que hoje, no século 21, muitos podem até considerar algo óbvio, algo desnecessário, quem sabe. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, é porque havia razões pelas quais muitos considerariam apropriado ou seriam levados a terem vergonha do evangelho. Vamos considerar duas perspectivas para entender por que alguém, no primeiro século, se envergonharia de Jesus e por que essa frase de Paulo é uma frase tão impactante, tão poderosa. Muitas vezes, quando lemos frases na Bíblia, às vezes parece assim, ok, interessante, bom. Quando vamos mais ao fundo e consideramos o contexto, vemos assim, uau, isso aqui realmente é forte. Vamos considerar primeiro a perspectiva judaica. Para os judeus, a cruz de Cristo, para muitos, pelo menos judeus, a cruz de Cristo seria prova absoluta de que Jesus não era o Messias, porque ele era amaldiçoado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o último livro da Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés que introduzem a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 21, e veja o que encontramos no verso 23. Aqui é um verso para o qual muitos judeus poderiam apontar e dizer, aqui está a prova absoluta de que Jesus não era o Messias. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, diz assim, vamos ler 22 e 23 para ter o contexto melhor. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Assim que para muitos judeus poderiam apontar para Deuteronômio e dizer assim, Jesus de Nazaré é um maldito, portanto não é possível que ele tenha sido o Messias. Mas havia uma coisa que eles não entendiam. E que Paulo, quando ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos, também não entendia, que só veio entender depois de seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Algo que ele apresenta em Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14. Algo que Paulo veio entender e que fez com que ele estivesse disposto a estar associado com Cristo, mesmo que de uma perspectiva judaica do primeiro século, isso seria motivo de vergonha, de reprovação, de rejeição, de vitupério. Gálatas 3, versos 13 e 14. O apóstolo diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqui Paulo cita Deuteronômio, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Assim que se alguém virasse para Paulo e dissesse, mas Jesus era maldito, e Paulo poderia dizer, pois ele se fez intencionalmente maldição em nosso lugar, para que por meio disso, por meio de seu sacrifício, pudéssemos ser abençoados de Deus. Para que em vez de nós sermos malditos, possamos ser abençoados, porque ele se fez maldição em nosso lugar. Mas os judeus também, outra coisa que eles poderiam dizer é, mas veja, nós esperávamos que o Messias iria nos libertar dos romanos, mas ele não fez isso. Não entendiam o servo sofredor de Deus que é apresentado em Isaías.
que Cristo veio não para travar batalhas contra os romanos, mas para travar uma batalha contra a serpente de Gênesis 3, e ao sofrer uma ferida, ele lhe daria ferida mortal, e então cumpriria aquela promessa de inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, trazendo salvação do pecado contra as forças do mal. Não entendiam. E por não entender, por rejeitar, consideravam o movimento, o caminho, aqueles que seguiam a Jesus consideravam como algo desprezível, algo para ser repreendido, perseguido, eliminado. E Paulo, quando ainda era Saulo, participava desses esforços, buscando eliminar aquilo que ele considerava como ultimamente desprezível. Antes dele ter a transformação de paradigma e entender que aquilo que ele antes considerava desprezível, de fato era honra em absoluto. No livro de Apocalipse, para considerar um pouco essa dinâmica de perseguição que havia, de oposição ao movimento dos seguidores de Cristo, considerem Apocalipse 2, verso 9, quando Jesus, falando à igreja em Esmirna, se refere à situação delicada que eles passavam. Apocalipse, capítulo 2, no verso 9, Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A palavra blasfêmia, blasfemia no grego, é uma palavra que ela pode ser traduzida como calúnia, difamação. A blasfêmia, ela é uma difamação. Ela não é necessariamente algo que tem que ser uma blasfêmia contra Deus. Estamos muito acostumados com o sentido da palavra blasfêmia como falar algo contra Deus. Mas a palavra blasfêmia, no grego, também pode ser traduzida difamação. Imagine os cristãos no primeiro século, aqui em direção ao final do primeiro século, na cidade de Esmirna, já numa situação delicada no Império Romano, porque eles não deveriam participar de várias coisas ali, sua rejeição de participar em sacrifícios oferecidos a ídolos poderiam ser interpretado, por exemplo, como estar indispostos quanto ao sistema social e indispostos a manifestar sua aliança ao sistema daquela cidade e que não estavam buscando o bem da cidade, porque não queriam adorar ao Deus ou a deusa da cidade local. E já numa situação delicada social, sofrendo difamação, calúnia, mentiras por parte de professos judeus que Cristo classifica aqui como sinagoga de Satanás. Era uma situação delicada. Então, é compreensível que Paulo diga: eu não me envergonho do evangelho, porque aos olhos de alguém, de uma perspectiva judaica do primeiro século, que não havia compreendido o sacrifício de Cristo, que não havia passado por essa mudança de valores, essa mudança axiológica de paradigma, de entender o valor da vida em Cristo, havia razões para estar envergonhado. Mas Paulo desprezava estas razões, porque ele havia conhecido a Cristo como o Messias. Mas não só de uma perspectiva judaica, alguém no primeiro século teria essa tentação de se envergonhar de Cristo. Também de uma perspectiva romana. Eu cito aqui um autor romano, Cícero, o que ele escreveu em Pro Rabirio 16. Olha o que ele escreveu. Mas o executador, uma tradução mais ou menos que eu passei aqui para o português, mas o executador, o velar da cabeça e a própria palavra cruz devem estar longe removidos
não somente da pessoa de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, seus olhos e seus ouvidos. Pois não é somente de fato a ocorrência destas coisas ou sofrê-las, mas a sujeição ou a responsabilidade a elas. A expectativa, não, a mera menção delas. A mera menção delas que é indigna de um cidadão romano e um homem livre. Para Cícero, a mera menção da palavra cruz era indigna de um cidadão romano e um homem livre. Mas Paulo escreve: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E não somente ele faz a cruz de Cristo, Cristo crucificado, o centro de sua mensagem. Veja o que ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 a 25. Como Paulo, de fato, não se envergonhava do evangelho de Cristo, da cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 a 25, o apóstolo escreve assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Mais forte do que os homens. Pregamos a Cristo crucificado. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Fora do arraial, onde somos convidados a saiamos. Fora é um lugar de rejeição, de reprovação, de vitupério, é um lugar de humilhação, um lugar de vergonha. Fora também é um lugar de perigo. Considere um acampamento fortificado e como sair fora deste acampamento poderia significar se expor ao perigo, ao desconhecido. Fora é um lugar, fora dos limites de sua dinâmica social, daquela comunidade da qual você pertenceu a vida toda, mas agora, por aceitar a Cristo, você tem que sair fora dos limites de conforto daquela comunidade, fora das dinâmicas de depender um dos outros, de depender da segurança, de confiar naquele sistema, mas agora é convidado a confiar plenamente em Cristo. E estar exposto fora do acampamento, fora da fortificação daquele sistema social, e não dependendo de homens, mas dependendo de Cristo, fora do arraial. Também encontramos aqui, nesse texto, algo muito interessante. Se voltamos ao verso, lendo Hebreus 13, versos 10 a 13, veja aqui que há um jogo entre o que é temporário e o que é permanente. Verso 10, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. A palavra tabernáculo é uma palavra que alude a algo temporário, uma estrutura móvel que eles tinham no Antigo Testamento antes da construção do templo. Mas veja, quando este livro foi escrito no primeiro século, os judeus não tinham um tabernáculo. Mas o autor escreve no presente, como se fosse algo atual, que o sumo sacerdote, veja, aqueles que ministram no tabernáculo, mas não havia tabernáculo no primeiro século, havia um templo, porque o autor usa a palavra do que era temporário e do que era passado, em vez da palavra templo. Interessante. E quando continuamos também, verso 11,
No finalzinho do verso 11, tem o corpo queimado fora do acampamento. Mais uma palavra temporária aqui. E depois, no verso 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, fora do acampamento. É a mesma palavra. Fora do acampamento. Por que esse jogo de palavras, de coisas temporárias? Por que o autor não fala, saiamos para fora de Jerusalém? Por que ele não fala fora do templo? Saiamos para fora de Roma? Por que usa essas expressões de algo temporário? Porque no verso 14 ele vai falar de algo que é permanente. Algo que é permanente em contraste a todas essas outras realidades. Quando ele diz assim, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Imagine de uma perspectiva judaica, um judeu dizer, nós não temos cidade permanente. Jerusalém não é permanente. De uma perspectiva de Roma, Roma não é permanente. O sistema de sacrifício não é permanente, mas nós buscamos algo que é permanente, diferente de Jerusalém, diferente de Roma, diferente do sistema de sacrifícios, algo que há de vir e que é permanente. Algo permanente. Uma realidade escatológica do futuro que há de vir e uma realidade celestial. Nós encontramos mais desse jogo do temporário e permanente em outros lugares de Hebreus também. Considere, por exemplo, no capítulo 11, onde temos aqui esse espécie de hall da fama da fé, como se fosse, né? Não é um hall da fama, porque aqui não se estava buscando fama, mas é como se fosse aqui uma lista daqueles que se tornaram heróis da fé, não porque sua vida foi perfeita, mas porque escolheram orientar o seu viver pela fé. Em Hebreus capítulo 11, veja o que lemos em versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Viviam de modo temporário. Viviam com a compreensão de que isto aqui é temporário. E continuando no verso 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eles eram peregrinos, forasteiros, entendiam que aqui não tinha uma pátria, mas esperavam pela pátria celestial, a cidade de Deus. E como eles não se envergonhavam de Deus, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Também nos versos 24 e 27, mesmo capítulo, Hebreus 11, 24 a 27, diz assim, especificamente sobre Moisés aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios, temporários, transientes do pecado. Porquanto considerou, olha que chocante isso aqui, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele considerou o opróbrio de Cristo como maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Veja, não está falando que ele considerou a vida eterna como melhor que os tesouros do Egito. Claro que é melhor. Não está falando que ele considerou
os momentos de adoração com o povo de Deus como melhor que as riquezas do Egito. Não está falando que ele considerou a promessa de ir a Canaã como melhor que as riquezas do Egito. Claro que tudo isso é melhor que as riquezas do Egito, mas mais radical ainda, fala que ele considerou o opróbrio de Cristo maior riqueza, como maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque a perspectiva da Bíblia é que sofrer por Cristo é mais valioso, é mais honroso, traz mais alegria do que os tesouros deste mundo. Imagine a alegria no céu, mas o próprio sofrer por Cristo, a rejeição por estar associada a Cristo, isso, a perspectiva bíblica é que isto é melhor. Se eu tiver que escolher entre fazer uma viagem a um lugar maravilhoso, num cruzeiro e aproveitar com a minha família, e quem sabe ter um cargo, muita riqueza, e tiver que escolher entre isso e apanhar por Jesus, e apanhar é melhor. É isso que o Novo Testamento está falando. Apanhar, ser rejeitado, ser reprovado pela sociedade ao seu redor, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo seu empregador, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que vivem ao redor de você, sua mãe e seu pai, ser rejeitado por eles é uma riqueza. Se você for rejeitado por causa de sua associação com Cristo, e é uma riqueza maior que qualquer riqueza que esse mundo já viu. É uma honra, é uma alegria. Esse é um ensinamento fundamental no Novo Testamento. Essa mudança de entender o que, de fato, é o valor de Cristo e estar associado a Ele. Veja que isso não é só uma questão de Moisés, ou uma questão só daqueles do passado. Aqui também o autor apresenta sobre a questão daqueles ali que estariam lendo o seu livro, a sua carta. Hebreus capítulo 10, só o capítulo anterior, versos 32 a 39, veja o que diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, falando deles, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Veja o contraste. Eles perderam os seus bens, que eram temporários, mas tinham a ciência de ter um patrimônio superior e durável. Mais uma vez, aquele contraste entre o temporário e o permanente. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui segue o contraste entre o temporário e o permanente dentre aqueles que algum dia professam a fé em Cristo. Porque há aqueles que professam a fé em Cristo, mas não perseveram. Caem no temporário, caem no transitório e caem na perdição. É importante abraçar a Cristo de modo permanente e permanecer nele. E aqueles que permanecem nele, ainda que percam todos os seus confortos e todas as suas riquezas temporárias, têm um patrimônio superior e durável. Eles têm acesso à cidade celestial. Este contraste entre o temporário e o permanente. E assim como
estas riquezas que possamos perder, estes confortos que possamos perder são temporários, também a reprovação, a rejeição que experimentamos por nossa associação com Cristo é também temporária. É uma desonra terrenal que vem junto com honra celeste, mas a desonra terrestre, a desonra terrenal é temporária e a honra celestial é permanente. Assim que temos que ter essa consciência do que é temporário e o que é permanente. E cuidar, porque o que é temporário é sedutor. O que é temporário muitas vezes nos seduz e nos chama a abrir mão do que é permanente para que possamos nos apegar àquilo que é temporário. Aquilo que é temporário. É como a história da mitologia de Ulisses, que em sua jornada, é uma história pagã, tá, irmãos? Não é verdade esses deuses mitológicos gregos, nada disso. Mas é algo que as pessoas do primeiro século estariam a par dessas histórias inventadas dos gregos de sua mitologia e de seus poemas e tudo. Mas nessa história de Ulisses, ele está em sua jornada, mas ele sabe que tem as sereias com seu canto sedutor, irresistivelmente sedutor. E o que, dentro dessa mitologia toda, o que os marinheiros tinham que fazer era tapar os seus ouvidos, porque se eles ouvissem o canto das sereias, ele era irresistivelmente sedutor. Eles levariam sua embarcação em direção às sereias e bateriam nas pedras, e essa seria sua perdição. E Ulisses está em sua jornada, voltando em direção à sua amada. Mas ele quer ouvir o canto das sereias. E assim ele instrui os seus marinheiros para que tapem os seus ouvidos, que coloquem algo para tapar os ouvidos, e ele vai ser amarrado no topo do mastro, e ele os instrui qualquer comando. Basicamente, a ideia é que qualquer comando que ele os desse, enquanto ele estava ali exposto ao canto das sereias, eles deveriam ignorar completamente, porque ele estaria fora de si. E eles em nenhuma circunstância poderiam abrir os seus ouvidos, porque senão todos se perderiam. Muitos cristãos querem dar uma de Ulisses. Estão em sua jornada em direção ao amado, mas querem ouvir o canto irresistível das sereias. Falam, não, mas eu vou colocar aqui essas coisas para me proteger. Eu vou aproveitar, mas eu não vou ser destruído. Porque eu vou colocar, os meus marinheiros vão estar com seus ouvidos todos tapados. Mas e se um desses tira? Resolve ouvir também. É importante que nós foquemos naquilo que é permanente. Que nós nos apeguemos, que nós abracemos, seguremos firme no que é permanente. E não deixemos que a sedução do que é o temporário nos convença a abrir mão do que é permanente, para que essa não seja a nossa destruição por conta da sedução do temporário. Fora é um lugar associado, como eu disse, a estar fora do sistema de sacrifício, depender de Cristo. Fora é um lugar de reprovação, de repudiação da comunidade que não aceita Cristo. Fora um lugar de perigo. Fora um lugar de desonra, de reprovação, mas temporária. Porque ali é um lugar onde há honra permanente. É um lugar associado à honra permanente. Porque, claro que tem uma honra ali, mas que ela vai continuar na vida futura quando Cristo venha e nos ressuscite e nos dê o galardão. Fora é um lugar associado à honra permanente, mesmo que esteja também associado à desonra, mas essa desonra é temporária. É importante compreender, irmãos, o que é temporário, o que é permanente. No livro, se nós combinamos, é bem interessante, se nós combinamos Hebreus 13 com Apocalipse 12, 13, 14 e 22, é interessante que podemos falar de uma reversão escatológica. Abra comigo em Apocalipse 14, 20. Apocalipse 14, o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 20.
E vejo que encontramos aqui uma expressão de fora também. Fora, mas aqui não é fora do acampamento. Aqui é fora da cidade. Porque essa cidade é a Nova Jerusalém, aquela cidade que os heróis da fé buscavam. A cidade que nós buscamos, porque não temos cidade permanente aqui, mas buscamos aqui a de vir, porque esta somente é permanente. Esta é a cidade aqui, em Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Fora da cidade, no final, será também um lugar de reprovação. Hoje, fora é um lugar de reprovação terrestre, mas de aprovação celestial. No fim, quando Cristo venha, fora da cidade será um lugar de reprovação celestial. Mas essa reprovação é permanente. Essa desonra, essa repudiação, esta rejeição é permanente, não há volta. Se lemos, por exemplo, Apocalipse 22, 14, 15, mais uma vez esta noção de fora da cidade da Nova Jerusalém, 22, 14 e 15. E temos os dois lados aqui, dentro e fora, contrastados. Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Aqueles que aceitam a Cristo e que estão dispostos a sair para fora do arraial, sair para fora dessa situação, desse sistema temporário, estar em associação com Cristo, levando o seu vitupério, o repudio social que vem com estar associado a Cristo, estes terão acesso, entrarão pela cidade de Deus, pelas portas. Por outro lado, verso 15, fora desta cidade, da cidade de Nova Jerusalém, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E, meus irmãos, uma mentira muito grande com a qual nós devemos ter cuidado é que o que é temporário vale mais do que o que é permanente. Ou ceder à sedução da atração do que é temporário e pensar que tudo é temporário. Porque muitas pessoas hoje creem que tudo é temporário. Na nossa experiência humana. Nós somos temporários, nosso aproveitamento aqui será temporário. Então, apegue-se ao que sente-se bem. Você sente-se bem com aquilo porque é temporário, então aproveite. Mas esta é uma mentira. Porque há sim realidades permanentes. Sabe, existem coisas falsas que são temporárias e existem coisas verdadeiras que são temporárias, como, por exemplo, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Era verdadeiro, mas temporário. Desempenhou um papel importante revelado por Deus. Agora, não existe nada falso que seja permanente, porque só o que é verdadeiro pode durar para sempre. Mas a mentira, uma das mentiras que se conta hoje em dia é que tudo é temporário. Mas não é verdade, não. E só aquilo que é verdadeiro pode durar para sempre. Fora é um lugar de honra permanente futura, mas também é um lugar de honra agora. Pense, por exemplo, nos seguidores de Cristo, os discípulos que, em Atos 5, eles foram aprisionados, foram interrogados, apanharam, e quando foram libertos, em Atos 5, 41, 42, sua reação não é dizer simplesmente, ufa, acabou. Eles saem regozijando-se, e não diz que se regozijaram porque foram soltos, regozijando-se porque foram tidos por dignos de sofrer
pelo nome. Fora, este lugar de repudio, de reprovação social, é um lugar agora de honra em Cristo. É um lugar na presença de Cristo. E é na presença dele que nós temos honra celestial. E como podemos, irmãos, nos preparar para que possamos sair a ele fora do arraial, levando o seu vitupério e ter o discernimento do que é honra celestial e o que é honra terrestre, e o que é a desonra celestial, o que é a desonra celestial, e o que é permanente, o que é temporário, e entender que ali, no sofrimento por Cristo, eu tenho honra, eu tenho alegria, eu tenho a paz que ultrapassa o entendimento. Como me preparar para isto? Veja bem. Fora, na presença de Cristo, eu encontro conforto, honra e alegria na presença dele, independente do que eu venha passar, da rejeição social que eu sofro. Mas eu não devo esperar para estar na presença dele simplesmente quando eu esteja sofrendo com a reprovação social. Eu devo buscar a presença dele hoje, e amanhã, e depois de amanhã, para que quando venha o momento que eu sofra com maior intensidade o repudio, a rejeição social, eu tenha conforto na presença conhecida e familiar de Cristo, que se faz presente nos momentos de alegria e nos momentos de sofrimento, e que mesmo naqueles momentos de sofrimento por ele, pode dar alegria também. E a percepção, o discernimento espiritual de que ali, naquele momento, naquela hora, eu tenho honra celestial, aprovação celestial, acolhimento celestial. Um professor meu uma vez pregou um sermão chamado A Hora da Glória, P. Richard Shea, e ele falou como que a hora da cruz era a hora da glória. Não simplesmente o que veio depois da cruz, a ressurreição, mas a hora da cruz era uma hora de glória. E nós devemos ter essa percepção de que mesmo quando soframos rejeição social, perseguição, ou que seja, ali é a hora de glória. É hora de honra. Honra não só no lugar da repudiação social. Em meio por Cristo, nós não somente encontramos honra em lugar da reprovação, mas também honra em meio, no momento, no meio da repudiação, em Cristo encontramos honra. Assim que sigamos este convite de buscar a Cristo, de estar com Ele, de estar associados a Ele, mesmo que saibamos que associados com Ele, estamos fora, no lugar de perigo, do desconhecido, da reprovação social. Mas não levamos o vitupério do mal, ou a rejeição social porque façamos algo mal. Levamos o vitupério de Cristo, indevido, injustificável, imerecido. Mas ele também morreu por nós uma morte imerecida, para que nós possamos receber, não o que merecíamos, mas o que ele merece, vida eterna. Amém. Vamos orar para encerrar este culto, e depois tem um pequeno anúncio para vocês também. Querido Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Nos ajude para que não tenhamos vergonha de Cristo, do seu evangelho, porque é poder para a salvação. Nos ajude para que possamos nos sentir honrados de ter tamanho Senhor e Salvador. E nos sentir honrados também, mesmo em meio à reprovação social, qualquer sofrimento que venhamos a passar por Cristo. Nos ajude para que diariamente
possamos buscar fidelidade ao Senhor e estar na sua presença, em oração e na palavra, buscando suas palavras de vida para conduzir nosso caminhar. Nos proteja, nos salve, nos abençoe no restante deste dia sagrado, o seu santo sábado. Em nome de Deus, em nome de Jesus nós oramos, querido Deus. Amém.